Graça e paz, amados. Conectados com a palavra mais uma vez aí na sua presença e você conosco participando desse momento. Nos últimos dias temos pensado e quero concluir hoje essa série de meditações no texto de 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 11. Eu quero tornar a ler esse texto e depois mais algumas palavras no sentido de concluir as meditações nesse texto. Diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, porque se estas qualidades existirem em vocês, crescendo em vossa vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, de 5 a 11. Então, nós vemos que o texto ele nos traz à mente a seguinte pergunta e o seguinte pensamento. Quer dizer que aqueles que forem diligentes em fazer sua fé uma fé frutífera, como aqueles da quarta categoria da parábola do semeador, fizeram então uma calorosa recepção no reino de Deus, e aqueles que não se importaram, que não se firmaram, não permaneceram na videira, e cuja fé foi ou é infrutífera, morta, entrarão no reino dos céus, mas de maneira menos calorosa? Bem, uma olhada nos capítulos 2 e 3 vão nos mostrar que não é assim. Os dizeres do rei, nós veremos então que será bem-vindo, e pelo que nós podemos entender e compreender, é que somente os que estiverem preparados serão bem-vindos. Isso não quer dizer que somente os puros, sem pecado, entrarão no reino. Não, não é assim. Exceto o próprio Deus, ele sim é puro. Nós não somos puros, nós fomos purificados por meio de Jesus Cristo. E nessas condições nós faremos parte do reino. Então significa que, embora estejamos alerta, que devemos cuidar de nossa fé, devemos nos mover, ainda que como crianças, como quem não sabe muita coisa, tentando assim viver a nossa fé, crescer nela, porque uma criança não quer ficar criança o tempo todo. Ela quer crescer. Uma coisa é tentar viver a nossa fé com uma queda aqui, outra queda ali, e outra coisa é abandonar a fé, bem diferente dessa. Ter o pecado como hábito não convém ao crente em Jesus. Um modo de viver ignorando toda a fé que tinha. Nem as 5 virgens que foram displicentes, nem o servo infrutífero, nem todos os que abandonaram a vinha encontrarão a porta aberta para o reino. Que estes sejam para nós exemplos a serem evitados. Portanto, que possamos cuidar da nossa fé, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, possamos completá-la com as qualidades mencionadas por Pedro, com a virtude com conhecimento, conhecimento com autodomínio, autodomínio com perseverança, perseverança com bondade, bondade com amor fraterno, pois agindo assim nos será concedida amplamente a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conectados com a palavra, tem essa preocupação
de fazer com que os nossos olhos se abram para que possamos ver, compreender as verdades que as Escrituras nos mostram e que possamos aplicá-las no nosso viver. Espero que essas 4 meditações, esses 4 últimos dias, concluindo hoje, tenham de alguma forma ajudado nessa caminhada. Que nós possamos nos aprimorar e acrescentar à nossa fé as virtudes, as qualidades que Pedro menciona nesse capítulo 1 da sua segunda carta, os versículos 5 a 11, que esse foi o nosso texto básico para esses dias. Eu quero orar, mas eu quero orar com você. Ore comigo onde você estiver. Leve os seus pensamentos à presença de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, toma nossa vida nas Tuas mãos. Que nós possamos acrescentar à nossa fé esse crescimento, esse desenvolvimento espiritual, esse conhecer melhor a palavra e, em conhecendo-a melhor, vivê-la no nosso dia a dia. Ajude-nos, Senhor, a que sejamos melhores filhos Teus hoje do que fomos ontem e que amanhã possamos superar o que somos hoje. Que assim possamos crescer. Ajude-nos a compreender o que Pedro nos fala. E Pedro que escreveu inspirado por Ti através do Teu Santo Espírito, ó Pai. A palavra é Tua, vem de Ti. E nós a recebemos assim. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.